que se tornaram sucessores de São Pedro. Então, só depois, com muitos anos, muitos séculos depois, que foi se colocar o nome de Papa, para distinguir aquela pessoa. Mas só que a missão não mudou de nome, ela continua, é apacentar o rebanho do Senhor, como nós escutamos no Evangelho do domingo passado. Né? Quando Jesus interroga Pedro 3 vezes se ele o amava, e qual era a resposta? Apacenta o meu rebanho. Continua o meu rebanho, né? Confirma os teus irmãos na fé. Então, a figura do Papa é o que liga a Igreja a Cristo, né? O pontífice. Pontífice significa ponte, é aquele que faz ponte, né? Nós vivemos numa região cheia de pontes, então qual é a função da ponte? É me passar de uma margem para outra. Então, a função do Papa é isso, é ligar a Igreja a Cristo. Tá? Então, a sociedade não entende isso, porque ela é divisória, né? E as igrejas de outras denominações cristãs, elas também não entendem isso, porque elas não assumem essa figura de Pedro. Elas não têm referência. Por isso, essa multiplicação de igrejas que não se entendem, né? A Igreja Católica, por mais diversa que ela seja, nos seus carismas, nos seus dons, no seu jeito de trabalhar pastoralmente, ela é a mesma, né, aonde ela estiver. Então, nós aqui estamos celebrando missa, mas lá na África, né, por mais que você não conheça o idioma, mas você entende o que estão fazendo, porque é a igreja que está fazendo. Então, o mesmo gesto, o mesmo símbolo, ele me faz entender que eu estou em casa. É isso que é o bonito. É essa a beleza da igreja, né, na sua diversidade. Então, o Papa, o Romano Pontífice, ele é essa imagem para nós, tão importante. Por isso que o mundo se volta para o Vaticano, né, para a escolha do novo Papa, porque o Papa que estava faleceu. Então, a igreja não pode ficar sem o seu pastor. Né, vai ser colocado um outro, né, mas com o outro, com a mesma missão de Pedro. Né, pois que o Papa, ele é sucessor de São Pedro, não sucessor de outro Papa. Coisa que também foi frisada esses dias nas missas, nas homilias dos cardeais, né? Então, o Papa, ele é sucessor de São Pedro. Ele não tem obrigação nenhuma de continuar a obra de outro Papa. Né? Às vezes, o nosso costume humano, né, quer muito favorecer sempre aquela linha de pensamento. Né? Tomara que seja um que continue o que o Papa Francisco fez. Não, ele não tem obrigação de fazer isso. Ele tem a obrigação de permanecer fiel ao ensinamento, ao Evangelho, continuar guiando o rebanho do Senhor. Como ele fará, a gente não sabe. Né? Isso aí é discernimento dele. Mas ele não tem obrigação nenhuma. Enquanto ensinamento, enquanto doutrina, ele tem a obrigação de continuar. Agora, como ele vai fazer isso, ele não tem condição, ele não tem obrigação. Ele tem o dever somente de apacentar o rebanho do Senhor, que essa é a responsabilidade dele. Essa é a importância do Papa. Sim. É porque o senhor colocou hoje, né, de manhã, cada Papa continua a encarar Pedro, né, e a sua missão. E assim representa Cristo na terra, ele é a rocha sobre a qual a igreja é edificada, né? Isso. O senhor compartilhou isso aí, né? Isso. No WhatsApp aí. É um trecho da homilia do Cardeal Ré de hoje, né, da missa de hoje, né, que ele colocou isso. É para lembrar a igreja e lembrar o mundo mesmo do que o que significa o Papa, né? Ele não é um governante, né, ele não é um benfeitor, e ele não é uma encarnação de uma figura. Não, ele é a encarnação de uma missão, que é a missão de São Pedro. Por isso que o Papa, ele é sucessor de São Pedro, enquanto que os bispos são sucessores dos apóstolos, dos demais apóstolos. Né? Mas os bispos só têm missão plena, só têm missão livre, se estiverem unidas a São Pedro. Né?
Se tiver algum bispo contra São Pedro, caia fora que esse bispo vai te levar para o inferno. Também serve o padre e para o diácono. Também. Porque tudo na igreja é comunhão, é ligação. Se a gente está desligado da cabeça, né, então a gente vai se perder no caminho. Por isso que nós temos que ter um Papa, né, que nos diga por onde devemos caminhar. Tá certo. Não, é importante a gente estar vendo isso aí, porque é a eleição do cargo maior da igreja, né? Aqui na Terra, né? E tudo isso, às vezes, as pessoas não entendem, então, por intermédio agora do conclave, né? Vai à tona todas essas questões, e até católico mesmo, né? Que precisa conhecer mais a fé, conhecer entender mais a fé, né? Conhecer mais a estrutura da igreja, porque é uma igreja que ela não faz as coisas do nada, ela sempre está se atualizando, né? Inclusive, o cardeal falou hoje dessa unidade, né? Isso, que é preciso a unidade. Que um Papa que possa continuar esse serviço na unidade, né? Nenhum Papa vem para dividir o rebanho de Cristo, né? Se ele fizer isso, pode contar que não é o Papa verdadeiro, né? O Papa de verdade é aquele que nos conduz a Cristo, na unidade, né? Sempre buscando a comunhão, né? Nos favorecendo sempre os dons e carisma que existem na igreja, que são diversos, né? Uma curiosidade, por exemplo, a questão eles conversam lá entre eles, né? Uhum. Mas qual é a língua oficial da igreja? É o inglês? É o espanhol? Qual é a língua principal? A língua oficial da igreja é o latim. Latim, né? Ficou como referência, né? Então, os documentos da igreja, os documentos da igreja primeiro saem em latim, depois que são traduzidos para as línguas portuguesa, espanhola, inglesa e assim vai, né? Porque primeiro o documento é para dentro da igreja, interessa à igreja, depois que vai para o mundo, né? Então, quando o Papa escreve em nome da igreja, é tudo em latim, todos os documentos. Então, quem pôde ver quando as câmeras focaram, né, em cima dos textos que foram usados hoje, principalmente, todos estavam em latim, né? Então, é obrigação nossa, enquanto padres, bispos, né, sabermos o latim, né, para a gente entender o que significa na sua profundidade. Então, aí depois a gente vê, né, as traduções, né, nas outras línguas, normalmente, né, isso já é costume, mas a língua oficial da igreja é o latim, né, porque isso que marca a unidade também, né? Muito bem. Isso é porque eles devem conversar lá, mas o cardeal deve entender o latim logo. Não, lá tem os cardeais de língua espanhola, de língua inglesa, os africanos, que é mais complicado, porque na África não existe um idioma, né? Existem vários. Então, dependendo de onde eles são, da qual região da África, eles se aproximam, né, também, né? Aí tem os cardeais, os chineses, os japoneses, né, os italianos, mas assim, também o papel do cardeal é também ser diplomata, né? Ou seja, saber dialogar com as diversas instâncias da sociedade. Então, claro, ele não vai ficar só com a língua materna dele, né? Ele tem que ir para outros campos, né, de saber da língua do povo, o inglês, o espanhol, o francês, né, para justamente ter esse sinal de diplomacia, né, estar próximo, ter essa proximidade com as realidades, né, não pode ficar só com a sua língua mãe, né, mas a língua oficial mesmo, que a igreja utiliza para tudo, textos litúrgicos, textos de ensino, né, e assim vai, né, tudo em latim primeiramente, depois que são traduzidos nos outros idiomas. Padre, eles trocam o nome, né?
o padre o Papa que se elege, aí troca um nome. Troca o nome. Isso é desde quê? Desde quando é? É uma herança bíblica, né? É uma herança bíblica, tanto que a gente vê ali Abraão, né? Que por mais que seja acrescentado um A, que ele era só chamado de Abrão, mas depois ficou conhecido como Abraão, ou seja, uma missão foi dada a ele por Deus. E, assim, vários outros personagens também foram modificados o nome. O próprio São Pedro, o nome dele não era Pedro, era Simão. Aí depois Jesus mesmo colocou como Pedro, Kéfas, em grego, e Kéfas significa pedra, firmeza, estabilidade. E então, por isso que as portas da igreja nunca irão ser derrubadas pelo inferno, né? Nunca o inferno irá vencer, porque ela está firmada, né? Em rocha firme, não está em qualquer base. Então, todo Papa, ele utiliza um outro nome, não o de batismo. Por exemplo, o Papa Francisco, o nome dele era Jorge Mário. Então, ele trocou, né, o nome de missão, Francisco. Né? Bento XVI, o nome dele era Joseph Ratzinger, né, José, em português. João Paulo II, Karol Wojtyla, e assim por diante. Então, todos os papas, né, assumiram um outro nome justamente com essa conotação. É uma outra vida, é uma outra missão que eu estou assumindo. Então, também eu tenho que viver um outro nome. Que o nome dele vai também revelar muito daquilo que ele fará, daquilo que ele vai viver. Né, Francisco, né? A gente sabe muito bem como foi a vida de São Francisco de Assis. Um homem despojado, de caráter, também de humildade, de oração, também de apelo. Né? Ele saía gritando nas ruas de Assis, falando do Evangelho. Né? Então, o Papa Francisco viveu muito isso, né, no seu despojamento, tanto que até no caixão, o Papa Francisco nos deu ensinamento, né? Levou até mesmo o sapato furado dele. Então, cada um, ele carrega em si, no seu nome novo, né? O peso da sua missão. Então, é feito na hora do Habemus Papa, né, que iremos saber também qual será o nome dele, do novo nome do Papa escolhido. Então, vamos aguardar, né? Quem será? Eu ia perguntar se depois, quando é eleito lá pelos cardeais, né? Aí qual é o próximo passo? Ele vai se vestir primeiro, né? Ele vai se vestir, vai trocar as vestes dele, as vestes de cardeal, né? A alfaiataria já fez as roupas, né? Conforme o tamanho de cada cardeal, né? Então, ali, claro que as coisas não são feitas rápidas, né? Tudo tem que dar seu tempo. Então, eles terminam lá, né? Eles rezam, agradecendo, né? E também se dirigem àquele que foi eleito, né? Fazem seus votos de sucesso na missão e também se colocam à disposição dele. E dali ele irá trocar suas vestes, né? Até o momento